Subtítulo: Transladado para o Ártico Canadense. Paulo disse: no corpo ou fora do corpo, não sei. 2 Coríntios 12, versículo 2. Paulo não tinha certeza se ele foi trasladado ou não, mas sabia que ele tinha alcançado o terceiro céu. Lá, ele experimentou Deus e recebeu revelações. Se aconteceu dentro ou fora do corpo, não era o mais importante. O mesmo pode acontecer com você. Lembre-se, se você estiver fora do corpo, é uma experiência de arrebatamento. Se você está no corpo, é transporte pelo Espírito. Alguns anos atrás, eu fui transladado no Espírito enquanto estava em um avião. Nós pegamos fora de Iqaluit, Nunavut, a capital da ilha Baffin, no Canadá Ártico. Eu estava a caminho de ministrar ao povo Inuit. A maioria das pessoas conhecem eles como esquimós, em Qikiqtarjuaq, uma pequena comunidade mais ao norte do Círculo Ártico. Antes de saber o que estava acontecendo, fui levado pelo Espírito e elevado sobre a terra do norte canadense. Quando olhei para baixo em toda a região, vi uma camada de escuridão cobrindo-a. Enquanto eu observava, vi a mão do Senhor segurando um ancinho. Ele pegou este ancinho e trabalhou para frente e para trás em toda a terra, removendo a camada de trevas. Toda a área foi revelada como um manto branco puro e brilhante de neve. Em seguida, pequenos brotos dourados cresceram através da neve branca até que toda a terra estava coberta de vegetação dourada, flores, frutas e vegetais e árvores de todos os tipos. E eu perguntei ao Senhor: o que isso significa? Ele me abaixou em direção à terra e me instruiu a pegar uma espiga de milho dourado de untá-lo na minha frente. O que eu fiz? Em vez de encontrar grãos de milho dentro enquanto eu retirava a casca, haviam diamantes lindamente arranjados, fixados ordenadamente em filas. Eu perguntei ao Senhor: por quê? Ele respondeu dizendo: minha abundância vem com meu espírito, e a verdade é revelada e aceita. Naquele momento, voltei de volta ao meu corpo físico. Eu abri meus olhos e vi que estávamos entrando no terminal do aeroporto em Qikiqtarjuaq. Meu companheiro de viagem estava me sacudindo e dizendo: Joshua, Joshua, você está bem? Você está bem? Você está bem? Aparentemente, ele pensou que eu tivesse morrido, quando na realidade fui retirado de meu corpo por um tempo. Mais tarde, ele me disse que foi o voo mais turbulento que já havia feito. Os passageiros gritavam. Coisas caíram por toda a parte. O piloto conseguiu pousar o avião com segurança e foi quando voltei para o meu corpo. Agora eu tinha uma mensagem. Deus me mostrou sua intenção pelas pessoas de lá e eu não experimentei qualquer um dos perigos do voo, nenhuma turbulência e nenhum terror que os outros passageiros experimentaram. Por causa desse encontro, fui capaz de ir para essas reuniões no Ártico com uma visão clara do propósito e uma mensagem clara dele. Naquela época, eu considerei ter tido uma maravilhosa experiência e única na minha vida. Por causa da visão e mensagem que Deus me deu, caí profundamente apaixonado pelo povo Inuit.
Nos 2 anos seguintes, ganhei 27 viagens de um lado ao outro do Ártico, ministrando onde quer que o Espírito Santo abrisse novas portas, estabelecendo amizades duradouras e vendo a manifestação das coisas que Deus me mostrou no Espírito. Se eu tivesse olhado para essa situação no natural, provavelmente nunca teria voltado. Não havia muito lá, exceto tundra fria e ursos polares, e nem árvores ou outra vegetação. Mas as pessoas eram tão lindas. Senti o grande amor de Deus por eles e sabia que sua promessa era de prosperá-los. Logo, nós ouvimos relatos sobre frutas crescendo onde nunca haviam crescido antes. Mexilhões foram recolhidos das águas onde nunca havia qualquer um antes. As pessoas descobriram veios de prata e ouro nas colinas. Elas encontraram diamantes e muitos diamantes. A revista Time publicou um artigo sobre os diamantes descobertos no que sempre foi considerado um terreno baldio no Ártico canadense e descreveu como essa descoberta estava mudando a vida de pessoas indígenas. Deus redimiu a terra e abençoou o povo por causa de sua glória. Ele trouxe sua prosperidade e provisão para dentro daquela uma vez desolada terra. Essa experiência foi significativa e fundamental para o nosso ministério. Eu acredito que Deus tem encontros para você que serão tão essenciais e tão significativos para os lugares que Ele preparou para que você vá. Subtítulo: Transportado pelo Espírito. Novamente, o transporte pelo Espírito é diferente do arrebatamento no Espírito. Com o transporte, o corpo físico é elevado a uma experiência sobrenatural em que uma pessoa ou grupo de pessoas ou objetos viaja de um lugar para o outro sem os limites do tempo ou da distância. Em um mero segundo, como um flash, você pode ir para o outro local do planeta, ignorando todas as restrições. Ao contrário do arrebatamento, quando você é transportado do Espírito, seu corpo físico sempre será perceptível para aqueles ao seu redor. Onde quer que você vá, você será visto. Muitas vezes as pessoas nem vão perceber que você foi transportado sobrenaturalmente para outro lugar sem saber nada do que aconteceu com você. Parecerá natural para os outros, embora você possa precisar superar o medo e o choque de sua parte. Você aparecerá totalmente em sua forma humana, mas estará lá sobrenaturalmente em uma missão enviada pelo Espírito Santo para um propósito específico. Elias aparentemente tinha a reputação de viajar no Espírito. Quando Eliseu conheceu Obadias, Obadias disse a ele: "Mas agora você me diz para ir ao meu mestre e dizer: Elias está aqui. Eu não sei onde o Espírito do Senhor pode levar você quando eu te deixar. Se eu for e contar a Acabe e ele não te encontrar, ele vai matar a mim." 1 Reis, capítulo 18, versículos 11 e 12. Obadias tinha uma situação em suas mãos. Ele sabia que o Espírito de Deus era sobre Elias e estava sentindo medo de que, se ele deixasse Elias, o Espírito iria transportar Elias para outro lugar. Então, o mestre de Obadias, a quem ele havia dito que Elias viria, pensaria que ele era um tolo e Obadias teria que responder por isso. Que problema incrível de se ter! Estes não são contos de fadas ou algum tipo de mito. Aconteceu com Filipe.
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor levou Filipe de repente, e o eunuco não o viu novamente, mas seguiu seu caminho, regozijando-se. Atos 8:39. Isso foi repentinamente, e é assim que o arrebatamento no Espírito e o transporte pelo Espírito acontece, de repente. 1 minuto, Filipe estava batizando o eunuco etíope. Então o Espírito de Deus desceu sobre ele. O próximo versículo nos mostra: Filipe, porém, apareceu em Azoto e viajou pregando o evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Ver no versículo 40. Filipe estava em um lugar onde batizava um etíope que creu, quando de repente ele foi levantado e apareceu em outro lugar. Eu olhei nesses dois locais e descobri que a distância entre eles era de 25 milhas, cerca de 40 quilômetros. Algumas pessoas tentaram diminuir o sobrenatural, insistindo que Filipe apenas afastou-se porque havia terminado seu ministério naquele primeiro lugar. Mas a palavra grega arpazo, que foi traduzida para o inglês aqui como levou, afastado, significa agarrado, levantado, arrancado, puxado ou tirado afora. Assim, Filipe não simplesmente se afastou. O Espírito Santo veio sobre ele e o arrebatou, levando-o à força e transportando sobrenaturalmente seu corpo 25 milhas, cerca de 40 quilômetros, estrada abaixo. Algo semelhante aconteceu com Jesus em Lucas 24, versículo 31, quando ele desapareceu da visão de dois homens que estavam a caminho de Emaús. Então, olhos foram abertos e eles o reconheceram, e ele desapareceu de suas vistas. Subtítulo: Carros, barcos e outros objetos transportados. Você pode ser transportado enquanto dirige seu carro? Sim, já aconteceu conosco várias vezes. Uma vez, quando viajamos com toda a nossa equipe de ministério, nós tínhamos estado em Burbank, Califórnia, fazendo os preparativos para um evento que estávamos para fazer lá em uma data posterior. Fomos para Ontário, Califórnia, quando algo sobrenatural aconteceu. Ficamos presos no trânsito da hora do rush, que foi tão longe que parecia que nunca conseguiríamos passar. Nós oramos e o próximo sinal de saída que vimos dizia Vineyard Avenue, que fica em Ontário. Aquela viagem deveria ter levado 1 hora ou mais, mas apenas em 10 ou 15 minutos decorreu no relógio. No natural, isso é impossível, mas no espírito, todas as coisas são possíveis. Alguns me perguntaram: isso é bíblico? Onde está na Bíblia? Estou tão feliz que eles perguntaram e estavam prontos para uma resposta. João 6, versículo 21, nos diz: Então eles estavam dispostos a levá-lo, a Jesus, para o barco, e imediatamente o barco alcançou a costa para onde estavam indo. Levaria aproximadamente 2 milhas, cerca de 3 quilômetros, para atravessar o mar para a outra margem, e normalmente demorava algum tempo para cruzar. Desta vez, porém, eles chegaram imediatamente. Então Jesus foi transportado e os discípulos foram transportados, e o barco em que estavam foi transportado.
O Espírito não só pode mover as pessoas de forma sobrenatural, mas também pode mover objetos, finanças, itens ausentes. As possibilidades são ilimitadas. Surpreendente! Isso é o que acontece quando você é transportado no Espírito. Subtítulo: Transportado para o exterior. Há alguns anos, eu ministrava em uma igreja da Assembleia de Deus em Pensacola, Flórida. Eu terminei meu sermão e comecei a me mover em palavras de conhecimento e oração por várias necessidades das pessoas. Então, algo incrível aconteceu. Num momento, eu estava em Pensacola, Flórida, com minhas mãos levantadas, crendo em Deus pelos outros, e no momento seguinte, quando abri meus olhos, estava eu em um lugar estrangeiro, rodeado por pessoas desconhecidas. Elas estavam na minha frente, atrás de mim, pressionados em ambos os lados de mim, em volta de mim, todos nós espremidos juntos em um pequeno elevador. Eu olhei em volta e tentei descobrir o que eu deveria estar fazendo. Uma ponta de medo me atingiu. Perguntas passaram por minha mente. Por que eu estou aqui? Como vou voltar para minha família na Flórida? Deveria estar falando na Flórida? O que está acontecendo? Eu não sabia o idioma que estava sendo falado. De repente, sabia que tinha que falar em línguas. E foi o que fiz. Saí do elevador e encontrei meu caminho para fora das portas da frente da construção. Descendo a rua, percebi que era de manhã. Embora eu nunca estivesse ali antes, reconheci o lugar pelas fotos que vi em livros e revistas. Por meses, eu estive orando por esta específica nação comunista, impondo as mãos no meu mapa em casa. Agora eu estava naquela terra. Pedi ao Senhor por sua liderança sobrenatural. Ele foi fiel e me dirigiu pelo seu Espírito. Caminhando mais pela rua, me vi no que parecia um prédio de escritórios. Entrei sem ser questionado. Seguindo a direção do Espírito, encontrei um grupo de cristãos que estavam reunidos para orar. Entrei na reunião de oração deles, embora não entendesse nenhum dos idiomas. Orei em línguas e sabia que Deus tinha me levado ali por uma razão que não ainda estava claro para mim. As orações do povo eram poderosas e Deus usou este momento para mudar as coisas na atmosfera. Eu recebi uma impartição de abrir portas de oportunidades ao ficar entre essas pessoas como um divino compromisso. Embora fosse incapaz de comunicar o que estava acontecendo comigo ou com as pessoas, eu tinha alguns cartões de visita no bolso. Entreguei um cartão para um dos homens na reunião e ele me deu o seu em troca. Quando percebi que meu tempo lá estava completo, minha fé me disse para estar de volta no mesmo elevador em que eu havia chegado, e foi o que fiz. Isso pode parecer engraçado, mas Jesus disse, de acordo com a sua fé, seja isso até você. Mateus 9, versículo 29. É onde minha fé estava firmada, então lá, naquele elevador, levantei as mãos, fechei os olhos e louvei ao Senhor. De repente, eu estava de volta à igreja em Pensacola, no mesmo lugar que eu estava quando eu saí. A glória era densa. Eu não conseguia falar. Tais experiências produzem uma admiração pelo poder do Espírito. Para minha total surpresa, algumas semanas depois, recebi um e-mail de um pastor do país que eu tinha acabado de visitar sobrenaturalmente, agradecendo-me por ter vindo e sendo uma parte de sua reunião. Ele me receberia de volta a qualquer hora.
Alguns meses antes de escrever, tive o privilégio de retornar àquele mesmo lugar, desta vez de avião. Eu posso te dizer isso, embora a ideia possa causar tremor moderado para alguns. O transporte sobrenatural é muito melhor e uma maneira incompreensivelmente mais rápida de viajar. Enquanto estava naquele país outra vez, encontrei-me com uma senhora que tinha estado naquele pequeno grupo de oração no dia em que o Espírito Santo me transportou para o exterior. Ela não tinha percebido que era uma ocorrência sobrenatural e pensei que tinha vindo em algum caminho natural. É assim que as pessoas ao seu redor parecem quando o Espírito eleva você desta maneira. Desde aquela época, descobri que havia vários motivos pelos quais o Espírito Santo me levava a essa nação estrangeira de uma forma tão incomum e profunda. Josué capítulo 1, versículo 3 diz que ele nos dará todo o lugar em que pisarmos. Eu estava orando para aquele país comunista. O Espírito Santo me levantou e me colocou lá. Então meus pés tocariam o solo e me dariam posse espiritual da promessa. Deixe Deus o elevar em suas promessas. Depois que isso aconteceu, recebi inúmeros convites de todos os países para vir e ministrar as boas novas do Evangelho. Só a eternidade vai contar a plenitude destes testemunhos. Mas uma coisa é certa: o Espírito sabe como abrir um caminho para você. Subtítulo: Caminhando pelas paredes e entrando no céu. Em João capítulo 20, versículo 19, Jesus apareceu aos discípulos, embora as portas tivessem sido trancadas por medo de que aqueles que o mataram tentassem matá-los também. Essas portas trancadas não pararam Jesus. Ele apenas passou por elas. Seus discípulos ficaram maravilhados, mas Jesus veio para dar-lhes uma mensagem reveladora, dizendo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, estou enviando vocês. João capítulo 20, versículo 21. Se Jesus foi transportado e ele é nosso exemplo, devemos confiar neste milagre também. Hebreus 11, versículos 5 e 6 fala da fé de Enoque e dele sendo transportado. Ele foi tirado desta vida, no versículo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz assim: Enoque andou fielmente com Deus. Então ele não era mais, porque Deus tomou para si. Como Enoque foi levado embora? Ele foi transportado pelo Espírito. Ele andou com Deus. E então Deus disse: venha comigo. Bem desse jeito, Enoque foi arrastado para longe, levantado, puxado, erguido e levado para o reino do Eterno. Você está com fome de se aprofundar no Espírito? Ele tem coisas maiores preparadas para você, conforme você determina entrar nestes reinos da glória. Aleluia! Glórias seja dada ao Eterno. Amém.